Deus abençoe, pessoal. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento essa ministração ao Senhor. Que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia. Que o Senhor venha adentrar cada casa, Senhor. Venha fazer morada em cada coração. Venha abrir o entendimento, destapar os ouvidos espirituais. Para que essa pessoa, meu Deus, venha conseguir entender o seu evangelho de uma forma simples. Que até uma criança de 5, 6 anos possa entender o que eu estou falando. Não deixa com que nenhum espírito de religiosidade, nenhum demônio, meu Deus, venha me tomar aqui nessa mesa. Venha, Espírito Santo de Deus, quebrando todas as cadeias, todo o espírito das trevas, todo o demônio que está atuando, meu Deus, em cada vida que está se preparando para ouvir essa pregação, que vai abrir agora esse vídeo ou esse áudio. Quebra agora esse espírito, meu Deus, em nome de Jesus, que se levanta para impedir essas pessoas de ouvir o seu evangelho. Muitas vezes usa um familiar, usa um vizinho, né? Usa até um cachorro, meu Deus, para latir, para atrapalhar a pessoa a ter paz, para poder ouvir essa ministração. Então, meu Deus, eu, em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio maldito, esse espírito das trevas, esse espírito contrário, meu Deus, que está atuando nessa casa, que está atuando nessa família. Em nome de Jesus, que está usando até um animal, Senhor, até um cachorro, para tirar a paz desse lar. Um cachorro que não para de latir, que late direto, impedindo essa pessoa de meditar na tua palavra, de ouvir essa pregação. Em nome de Jesus, eu repreendo você, demônio, que está nessa vida, que está atuando na vida desse animal, que está atuando na vida desse familiar, desse vizinho. Eu repreendo no poder que tem o sangue de Jesus. Você vai bater em retirada da vida desse ouvinte agora, da vida dessa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego essa família, eu entrego essa pessoa nas mãos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha operar. Venha trazer vida e vida com abundância, Senhor. Venha transformar, venha restaurar. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler hoje Mateus, tá? Capítulo 12, do 22 em diante. E vamos deixar o Espírito Santo de Deus tomar a direção aqui, tá bem? Porque nem eu sei o que vai ser falado, não sei mesmo, tá? Então vamos lá. Fala assim, ó, no 22. Então levaram, olha, o tópico aqui da Bíblia, né? Está escrito assim, ó, o poder de Jesus para expulsar demônios. Tá bom? A semana passada nós lemos, não sei se quem ouviu, amém, fico feliz, porque vai entender que a pregação, por isso que ela tem esse temazinho lá, assunto puxa assunto, porque geralmente vai, né, direcionar para mesmo assunto, que é libertação, né, que nós lemos na semana passada, Mateus 8, tá? Quem ouviu vai lembrar que nós lemos que o Mateus 8, do 28 em diante, tá? A pregação tá lá, que chama-se, né? Por porco o demônio não sai. Esse é o nome da pregação. Por porco o demônio não sai, tá? Foi uma tirada, foi um trocadilho que foi feito. O Espírito Santo de Deus me permitiu brincar dessa forma com o título, porque a pessoa vai entender. Tá? Que dentro do capítulo, dentro do, né, da pregação, a pessoa vai entender o porquê foi feito essa brincadeira, tá? Enfim, gente, vamos voltar aqui, tá? Pro que eu me prontifiquei a ler, tá? Então o título né? O tópico aqui é o poder de Jesus para expulsar demônios. Então nós lemos, quem ouviu a pregação vai ver que Jesus ele expulsou legiões de demônios, né? De 2 homens que estavam no cemitério e eles foram libertos de uma legião de demônios, tá? Então aí vai entender que vai continuar essa libertação de certa forma. Então eu escolhi ficar nesse assunto, tá? Depois, com certeza, eu creio que Deus vai me inspirar para outros assuntos, mas eu acho melhor a gente continuar nesse tema aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ler. Fala assim, né? Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar, né? Então na hora que Jesus o cura, mas aí entra uma situação
porque eu gosto até de deixar bem claro. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, missionária, viu? Todo mundo que é surdo, todo mundo que é mudo, todo mundo que, né, tem alguma deficiência é demônio. Não, gente, não são todas as pessoas, não, tá? Não podemos colocar tudo no mesmo patamar, não. Porque as pessoas, elas têm essa forma de ver, e isso até ofende uma pessoa que, de repente, tem um problema auditivo, né? Que ela fala, é demônio, né? Não, não é não, tá? Nem tudo é demônio, tá? Neste caso, eu vou ler de novo, tá? Que fala assim, ó, então levaram Jesus, um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio, tá? Então aqui ele explica o porquê que essa pessoa tinha essa deficiência, porque tinha um demônio, tá? Que estava trancando a língua daquele homem, que estava prendendo, né, os ouvidos dele, né, não permitia que ele ouvia, tá? Então deixa bem claro. Então não vamos colocar tudo no mesmo patamar. Acho que eu não sei, mas tem um lugarzinho aqui que vai explicar isso melhor pra vocês. Deixa eu achar aqui. Retomando aqui, gente, olha, eu achei. Como a gente começa a pregar, aí começa a vir um monte de coisa na mente, aí a gente tem que seguir esse raciocínio, porque é o Espírito Santo de Deus te coordenando, tá? Olha só, eu voltei, antes de começar a ler o capítulo, Deus já tá me levando pro outro lado, olha só. Mateus, vamos lá em Mateus, quer ver? É capítulo 4, do 23 em diante, só pra você entender por que eu parei ali e falei sobre isso. Vamos lá, ó. Vamos ler o 23, ó. Então, Mateus 4, tá, gente? Do 23 em diante vai ajudar vocês a entenderem por que não está tudo no mesmo patamar. Nem todo mundo, né, que tem uma deficiência é demônio. Nem todo mundo que tem uma enfermidade é demônio, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, vamos ver se vocês vão entender, porque o Espírito Santo de Deus na hora me deu esse capítulo aqui, né, esses versículos para ler, então eu vou ler. Vamos lá. Jesus andou por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino. Olha só que interessante. E curando enfermidades e as doenças graves do povo. Olha que interessante, gente. Antes dele começar o trabalho, né, de libertação, você pode notar aqui que Jesus, ele anda por toda a Galiléia. Olha, fazendo o quê? Ensinando. É o que eu estou fazendo aqui, né? E ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino. E depois ele vai fazer o quê? Curar, olha só, expulsar demônios e curar as enfermidades das pessoas, tá? Então é um processo, como eu sempre falo. Primeiro tem que haver uma pregação, para depois haver uma fé, para depois haver uma libertação, tá bom? Mas eu não quero mudar o assunto, não, mas como eu te falei, eu preciso me explicar por que eu falei que nem tudo é demônio. Nem todo mundo que tem um problema auditivo tá endemoniado, tá? Então vamos lá. Aí olha o 24 aqui, ó, o versículo 24 de Mateus 4. Olha só, fala assim, as notícias a respeito dele Jesus, tá? Se espalharam por toda a região da Síria. Olha como é que ele ficou conhecido, né? De certa forma, a fama dele ia crescendo, porque, claro, vou ser sincera pra vocês, pregar o evangelho não deixa ninguém famoso não, gente, tá? Com certeza, essa fama veio por causa das curas, dos milagres, tá bom? Então eu vou ser sincera pra vocês, é muito difícil você conseguir seguidor só pregando o evangelho. Mas vamos supor, a hora que Deus derramar unção e começar a ver cura e milagres, aí vai lotar, né? Você vai ser conhecida, ou você vai ser conhecido no seu ministério. Então, infelizmente, as pessoas tendem a nos procurar, né? E a seguir aquela pessoa por algum interesse, tá? Geralmente, só a pregação do evangelho não é fácil, tá? É claro, a pessoa cheia do Espírito Santo, obviamente, ela vai atrair, né, as ovelhinhas. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus e pregam o evangelho, ela vai repelir as pessoas, porque o Espírito Santo de Deus não está à frente daquele ministério. Mas, mesmo assim, é complicado. Mesmo cheio do Espírito Santo, conseguimos atrair.
mais do que o milagre. O milagre é pessoas que não são pessoas que têm interesse de ser discipulada, que têm interesse de ser discípulo. São pessoas que querem apenas seguir por algum interesse, né? Elas querem as bênçãos e não o abençoador. Então, obviamente, vai ter mais fama a pessoa que faz milagre, né? Que tem esse tipo de prodígio, tá bom? Mas voltando aqui pro versículo. Então eu vou voltar pra gente entender, senão você vai perder o raciocínio aqui, ó. As notícias a respeito dele, Jesus, se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Tá? Essa partezinha que eu quero enfatizar. Quando você presta atenção nesse versículo, né, tá? Dá continuidade nesse versículo 24, você vai ver, olha só, que as pessoas levavam a Jesus todo tipo de pessoa. Ó, pessoas que sofriam de várias doenças. Não está falando de endemoniados aqui ainda, fala de várias doenças, tá? Aí se coloca aqui, ó, e de todos os tipos de males. Aí ele coloca, ó, isso é epilético. Então quer dizer que todo epilético é endemoniado? Não. Mas tem epiléticos que tem que são demônios que estão atuando naquela vida? Sim, tem, né? Que a Bíblia chama de lunático, né? Então, olha que situação. Então, aqui fala que levava para Jesus, olha só, vou repetir, pessoas que sofriam de várias doenças, não tá falando de doenças, tá? E de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, vírgulas, paralíticos, e, aí vem o e, e ele, né? E ele curava todos. Então vem, o ele curava todos. Ele não fazia distinção se era uma doença natural, né? Passa a vida inteira enchendo a cara de cachaça. Aí tem um problema hepático, né? Tem um problema no fígado, sei lá. Aí a pessoa vai falar, puxa, ele tá endemoniado. Não. Ele não cuidou do templo do Espírito Santo. Ele teve um problema no fígado porque ele passou a vida inteira tomando conhaque, né? Bebida forte, né, que agrediu aquele órgão ali. Que o diabo tem a ver com isso? Nada. Mas nada mesmo, gente. Não sou advogada do diabo, não. Mas ele não tem nada a ver. Você cavou aquela enfermidade. Aquela hepatite, né? Aquele câncer no pulmão. Você ouviu som alto a vida inteira, né? Colocava no último volume do seu carro lá, aquele monte de caixa de som ficava lá na frente daquelas caixas de som. Aí teve um problema auditivo, né? Quando chegou aos seus 50, 60 anos, teve um problema auditivo. O diabo é culpado? Não, não é. Você cavou aquele problema auditivo para você. Se hoje você está surdo, é porque na sua adolescência você não tinha limite para ouvir um som. Você simplesmente arregaçava o som. E aí teve um problema. Então é isso que eu tô te falando. É um problema que Jesus cura? Óbvio, Jesus cura. Mas você é o endemoniado? Não. Você criou uma situação que trouxe um problema para a sua saúde. É isso que eu tô querendo fazer vocês entenderem, tá? Isso é muito importante. Por isso que eu tô até trocando aqui o que eu me prontifiquei a ler. Mas vamos continuar aqui. Aí ele fala, né? Peraí. Tá. Levava pessoas de várias doenças e de todos os tipos de males, e epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. Agora que vem, tá? Deus curava todos, tá? Que fala aqui que ele curava todos. Mas o engraçado fala, e pessoas dominadas por demônios. Então vem depois, bem depois. Eu vou ler de novo, porque eu acho que eu enrolei um pouco. Olha só. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. Olha só. Então tá separando, tá? As pessoas que têm uma enfermidade porque elas cavaram aquelas enfermidades no decorrer da vida delas, e tem as pessoas que são possessas.
foram demônios que entrou ali. É uma injustiça muitas vezes, tá? Então tá falando aqui que de repente até uma doença, né, que vem de pais para filhos, né? Uma doença, né? Ah, meu pai tinha um problema pulmonar. Ah, meu pai teve câncer, morreu de câncer. Ah, meu pai. Então você vai olhar na sua família e você vai ver aquele problema se repetindo na sua posteridade, porque é um demônio que está migrando naquela geração. O Jesus chega e acaba com aquilo ali. Ele não vai poder continuar migrando, ele não vai poder continuar, né, detonando aquelas pessoas inocentes. Então, aí é diferente, isso que eu tô te falando, tá? Aí ele fala aqui, aí vem aqui, né? Ah, tá. E ele curava todos, ponto, tá? Aí um pedacinho eu vou terminar aqui de ler, ó. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficavam no lado leste do Rio Jordão. Então, olha só que interessante. Várias pessoas o seguiam. A maioria, obviamente, um interesse nos milagres. É errado? Não. Todo mundo quer ser curado, todo mundo quer receber bênção. Mas é errado você entrar na presença de Deus ou continuar na presença de Deus só com pensamentos em receber as bênçãos. E sem ter interesse nenhum em crescer na pregação do evangelho. Jesus deixa bem claro, buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. Se você buscar, obviamente, o demônio não vai permanecer. Porque você vai se encher de Cristo, você vai se encher da palavra, que é o verbo, se fez carne. Então não tem como um demônio permanecer na sua vida. Amém? Então eu dei uma paradinha aí para explicar. Não vamos, tá? Ficar falando, né, olhando uma pessoa e julgando aquela pessoa por uma enfermidade, uma deficiência, tá, que é endemoniada, olha, não sei o que, Jesus curou. Então cuidado, tem que ter muito cuidado antes de abrir a boca para falar, né, soltar pérolas aí. Amém? Então vamos lá, vamos voltar agora para Mateus 12. Então eu expliquei direitinho que neste caso essa pessoa tinha um demônio que atuava, tá, no aparelho auditivo dela e ela não ouvia, e ele não ouvia, tá? Aí fala aqui, não, perdão, nem era problema auditivo não, ele era cego, tá? Problema de visão. Tá, então eu vou ler o 22 de novo, tá? De Mateus 12. Fala assim, ó, então levaram Jesus um homem que era cego e mudo. Então ele tinha duas deficiências, cego e mudo, tá? Ele não tinha problema, não fala de problema auditivo. Porque geralmente quem é mudo, engraçado, a pessoa tem geralmente acontece, a pessoa fala, a pessoa quando é surda, ela é muda. Por quê? Porque ela não ouve, então obviamente ela não fala, porque ela não tá acostumada a ouvir pronúncias, né? Ela não tem como ela falar. Quando a gente ouve, a gente fala. A gente é igual um papagaio, né? Então a gente aprende a falar porque nós ouvimos. Mas é interessante aqui que fala que ele era cego e mudo. Não fala de um problema auditivo. Mas, enfim, é o que está escrito aqui. Porque estava dominado por um demônio. Ponto. Então, era um endemoniado da surdez e da cegueira que estava impedindo essa pessoa de ter uma vida, né, satisfatória, abençoada. Aí vamos lá, vamos para o que interessa agora. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. Olha, glória a Deus, né? Jesus tirou, arrancou, expulsou aquele demônio dali, né? A multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? Aí entra a pergunta, né? Que lá em Mateus capítulo 1 você vai ver a genealogia de Jesus. Obviamente ele veio dessa linhagem, dessa descendência de Davi. Sim, só que ele fala, será que este homem é o filho de Davi? Quando fala filho, gente, é uma linhagem, uma descendência, é uma árvore genealógica. E obviamente Jesus veio dessa genealogia de Davi, sim. Lá em Mateus capítulo 1 você vai ver isso. Amém. Tá, ele veio. Aí fala aqui no 24. Alguns fariseus ouviram isso e responderam. Olha só, hein? Aí já entra um pecado seríssimo contra o Espírito Santo. Aí a pessoa fala, mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? Vamos entender primeiro essa partezinha aqui. Os fariseus ouviram isso e responderam, é Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então ele fala,
Nem é uma pergunta não, tá? Ele declara que é Beelzebul, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônio. Então ele queria, né, quebrar aquela verdade que ele era o prometido, que ele era o Messias que vinha da linhagem de Davi, né? Aí fala, mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, mas Jesus conhece os nossos pensamentos. Tudo, muitas vezes não precisa sair pela boca, né? O diabo não tem poder para ler os seus pensamentos, mas tudo que você fala, ele tem poder para ouvir e fazer crescer aquela semente, né? Que você abriu a boca ali, lançou aquela semente, lançou aquela palavra de maldição na vida do seu filho, o diabo tá lá pronto para pegar aquela semente e fazer germinar. Mas Satanás não tem poder para te ouvir, ou melhor, para te ouvir não, para ouvir o que você pensa. Tá? O pensamento, o nosso pensamento, só o próprio Deus que pode ouvir e nos responder. Por isso que aqui o 25 fala, mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, não só conhecia como ouvia, tá? Aí fala, olha só, aí Jesus, né, começa a falar para que aquelas pessoas, né, que jogaram, que afirmaram isso nos pensamentos, em seus pensamentos, que ele era Satanás, que ele era o chefe dos demônios, por isso que ele tinha poder, né, para expulsar demônios, porque era isso que ele estava afirmando na mente dele. Mas Jesus, já sabendo do pensamento dos fariseus, fala aqui, ó, o país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Jesus começa a pregar, tá? Não está falando diretamente com os fariseus, né? De jeito nenhum. Ele começa a pregar para que aquelas pessoas que estavam pensando aquela atrocidade ficassem pensando, meu Deus, como é que parece que esse homem está adivinhando o que eu pensei dele. Olha o que Jesus fala, vou repetir. O país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Por que ele fala isso aqui? Porque os fariseus eram pessoas que se diziam idôneas, pessoas que temiam, né, a Deus. E de repente ela se coloca contra o Messias, contra, né, o profeta, né, o Messias. Então ela se volta contra o próprio Deus. Então quando ele fala assim que o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Então vamos entender assim, vamos explicar de uma forma bem simples. Vamos entender, vamos botar o candomblé, a quimbanda, a umbanda, o centro de mesa, vários doutrinas, né? Mas que tem só uma ramificação, melhor, são várias ramificações, várias doutrinas, mas que só tem um caminho, que é pregar a heresia, a mentira do diabo, né? Não é isso? Tá, eu tô falando, tá, dentro da Bíblia, tá? Eu tenho uma pregação lá, se vocês quiserem, lá no canal leilalima.com, vocês podem escolher lá, reencarnação versus ressurreição. Acho que é ressurreição versus reencarnação. Tá? Tem essa pregação lá e vocês vão entender porque que eu tô afirmando que é uma heresia e que é uma pregação contra o evangelho, tá? Contra a palavra de Deus, então nós não podemos aceitar essas ramificações, tá? Então, por isso que eu tô falando aqui. Então vamos entender, tem essas ramificações, mas que só tem uma direção, uma diretriz, que é pregar a mentira do diabo, tá? Mas vamos entender que o candomblé é contra o centro de mesa, que o centro de mesa é contra a quimbanda, que a quimbanda é contra a umbanda. Todo mundo começa a brigar, um prega contra o outro. Você não vai ver isso no espiritismo, tá? Você não vai ver. Sempre eles vão falar que são espíritos evoluídos. Aquele ali ainda não está evoluído. Por isso que aquela pessoa recebe aquela entidade. Mas quando ela estiver evoluída, aí ela vai vir pro centro de mesa, aí ela vai ter um outro ensinamento. É assim que eles entendem. Mas não, tá? É tudo a mesma coisa. É uma paçoca de demônio. Tanto num lugar quanto no outro. Mas já reparou que eles não brigam entre si? Então é isso que Jesus está falando aqui. Que os fariseus estavam se levantando contra o Messias, contra o profeta de Deus, né?
Então, o que acontece? A partir da hora que ele afirma que é o Beelzebul, que é o demônio que expulsa demônio, através de Jesus, ele está falando, não, eu não creio. O coração deles endureceram com relação a isso. Não deixaram nem os milagres e nem a palavra de Deus penetrar e transformar a vida deles. Por isso que Jesus está falando. Então vamos entender no nosso tempo, tá? Eu espero não estar confundindo vocês, gente. Vamos entender no nosso tempo. Ah, tá bom. Eu sou assembleiana. Vamos fazer de conta que você é uma assembleiana. Amém. Glória a Deus. Olha, né? Fecho contigo. Assembleiana é homens e mulheres de Deus, né? E tudo que sai de lá vem do trono de Deus. Fecho contigo. Glória a Deus. Mas o assembleiano se volta contra uma universal. Vamos colocar uma universal, né? Aí, como é que é isso? Uma universal se volta contra os evangélicos. Ué, como é que é isso? A mesma coisa são vocês. A hora que vocês fazem essa separação. Porque nós não podemos nos levantar contra uma universal. Contra uma internacional da graça. Contra uma paz e vida. Contra uma bola de neve. Contra qualquer ramificação que prega o verdadeiro evangelho. Então, se tem algumas coisinhas que vocês acham que estão fora do evangelho, vamos orar por autoridades sem sabedoria. Vamos buscar interceder por pessoas que não têm sabedoria. Mas se levantar contra eles, nunca. Mas nunca mesmo, tá? Então, temos que ter muito cuidado. Então, Jesus está falando isso, que eles estão fazendo esse absurdo. Se levantando contra o próprio Deus. Que Isaías, né, fez o prenúncio lá do Messias que havia. Eles conheciam Bíblia. Como pode não ver os sinais? Não ver, conhecendo a palavra, você sabe. Você conhece quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. Como uma pessoa dessa pode afirmar que era pelo poder de Satanás que Jesus expulsava demônio? Né? Eles estavam pecando contra o Espírito Santo, sim. Voltando com respeito, se fechando para o Espírito Santo de Deus não penetrar e não abrir entendimento. A partir da hora que você se fecha para o Espírito Santo de Deus não penetrar no seu coração, você peca contra o Espírito Santo. E você vai responder. Você vai responder. Tá? Então, isso que eu estou falando, o Espírito Santo de Deus fala na nossa consciência, gente. Então vocês sabem que vocês não podem se levantar contra nenhuma outra ramificação, nenhuma outra igreja que prega o evangelho e falar mal dessas pessoas. Porque Deus fala, quem não é contra é a favor. Por isso que eu não prego religião, eu não falo de igreja aqui com vocês. Eu nunca vou abrir a minha boca para falar onde eu congrego. Se alguém descobrir, amém. Mas eu não prego igreja porque toda igreja é imperfeita. Nós não estamos aqui para levantar placa de igreja. Nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus. Eu estou aqui para levar a alma para o céu, não é para a igreja. Se eu estou pregando para vocês aí e vocês do outro lado quiserem ir para uma outra igreja, eu nunca vou receitar igreja para ninguém, porque igreja não é remédio, tá? O que é remédio é você seguir os preceitos do Senhor Jesus, andar na palavra. Temos que congregar porque é uma ordem. Não deixais a vossa congregação, estejais unido com o corpo de Cristo. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Então precisa de estar numa igreja, dentro de uma denominação, para ser lavrado por Deus. Isso é fato. Não tem como fugir disso. Tá? Se não está dentro de um ministério, está fora da videira. Vai apodrecer como um ramo fora da tá? Mas não é esse aqui, não é isso que eu quero enfatizar aqui. Não é isso que eu quero ficar batendo nessa tecla aqui. Eu quero bater na tecla de que vocês pecam contra o Espírito Santo quando vocês se voltam contra um homem e uma mulher de Deus que está pregando o verdadeiro evangelho. Temos que respeitar. Pare com esse negócio de qual igreja. Não. Vai ouvir a ministração. Experimente aquele espírito que está sendo oferecido a você e você vai ver se aquele espírito vem de Deus. Aí sim você vai tomar a decisão. Pare com esse negócio. Eu não vou nem ouvir, porque eu não sei de que igreja essa mulher é. Ouça primeiro. E depois você faça a sua separação. Então vamos continuar no capítulo aqui. Aí fala aqui, né?
Então vocês já entenderam o versículo 25, né? De Mateus 12, que eu falei. Que fala, né? Ó, o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. O Satanás não é burro. Ele jamais vai se dividir. Ele não vai falar mal de outra ramificação dele, mesmo que parece bem longe. Olha, o que tem a ver o candomblé com o centro de mesa? Puxa, o centro de mesa é tudo tão direitinho, tudo limpinho, não mata animais, não oferece na encruzilhada. Não, nossa, parece lindo, maravilhoso. Olha, Allan Kardec, nossa, que homem mais sábio, né? Todo mundo pensa, né? Quem não conhece Bíblia vai falar que essa sabedoria é de Deus, mas é do diabo. Né? Que eu nem chamo de sabedoria, é um conhecimento, né? É uma palavra que quem não conhece Bíblia, né? Que eles usam alguns versículos soltos da Bíblia para confundir os incautos. E confunde, porque você não conhece Bíblia e Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento. Então, vamos voltar para o que interessa. Então é isso que eu estou te falando. Até um Allan Kardec não vai falar mal de uma pessoa de um candomblé. Não vai, gente. De uma umbanda não vai haver um respeito mútuo, porque ali é um só espírito, é um só demônio. Eles não vão se dividir porque eles não são loucos, senão eles vão se destruir. Agora, por que cargas d'água? Os evangélicos, os homens e mulheres de Deus, eles se separam, eles se dividem. Primeiramente, eu quero que vocês pensem nisso, tá? Parem de ficar defendendo igreja. As igrejas não vão subir. São vocês, criaturas, né? Criaturas aperfeiçoadas por Deus, que vão subir. São vocês que conhecem o verdadeiro evangelho que vão subir. A placa da igreja não vai ser apresentada na porta do céu, tá? Então pare com isso. Agora vamos voltar. Então a gente entendeu aqui, né? Vamos pro 26. Ah, não, eu vou terminar o 24, o 25, que eu não terminei, ó. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Então ele tá falando, eu fechando, tá, o raciocínio aqui. Se você lutar contra um homem e uma mulher de Deus, sendo um homem e uma mulher de Deus, você vai enfraquecer. Porque aquela ali ou aquele ali são pessoas, instrumentos que Deus está usando de forma, de repente, diferenciada. Olha eu aqui pela misericórdia sendo usado. De forma diferenciada. Que importa que cara eu tenho? Que importa que igreja eu sou? Importa que eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Né? Aí fala aqui, ó. Assim, olha só. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que este reino já está dividido e logo vai desaparecer. Então eu até adiantei, né? Mas agora fechou o 26 aí, o raciocínio que eu tô falando. Satanás não é otário e ele jamais vai fazer isso. Ele não vai se dividir. Então todos eles são amigos. Todos eles são amiguinhos, né? Então nós temos, né, que ser muito mais. Nós temos que falar, né? É claro, gente, eu não tô falando de todas as igrejas. Tem igrejas que se passam por cristãs, igual Testemunho de Jeová, que não posso nem dizer que é uma igreja, que é uma seita fechada, demoníaca. Tanto que eu tenho uma pregação lá no canal, né? Esse Testemunho de Jeová, o falso evangelho também. Vocês vão ouvir o falso evangelho, vocês vão saber de outra aí que se parece muito com cristão, mas não tem nada a ver com cristão. Nada a ver. Tá mais voltada ao misticismo, tá mais ouvindo um homem do que a Deus, né? Gosta de ouvir uma profeta tal de Ellen White aí. Acha que tudo que ela fala, tudo que ela falou vem de Deus, né? Eles estudam o livro da Ellen White mais do que a Bíblia, tá? Então vai buscar saber que igreja é essa. Tem lá, falso evangelho. Tá? O falso evangelho, a pregação lá no canal leilalima.com. Aí vocês vão entender que tem igrejas que se parecem muito com cristãs, que são cristãs, né? Mas não são, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Tá, enfim, gente, vamos voltar pra cá. Tá, então Deus deixa bem claro. Jesus falando aqui para os fariseus, ó, Satanás, que é Satanás, ele não é doido de se dividir. Porque se ele se divide, ele desaparece. Olha o que ele está falando. Ele está falando que esses fariseus, eles estão se dividindo. Aí eles vão desaparecer. Porque eles não querem
crê no Senhor Jesus. Eles, em vez de estar unidos, né? Estar do lado do Senhor Jesus, eles estavam contra, né? E ele está falando que, poxa, tá perdendo ovelha. E vão perder, né? As pessoas estão na igreja esvaziando aí e não sabem por que tá esvaziando. Até prega bonitinho, direitinho, tá na unção, pelo menos assim em termos da pregação do evangelho, mas está faltando com reverência ao Espírito Santo. Está pecando contra o Deus vivo. Está pecando contra o Espírito Santo. Outras pessoas, homens e mulheres de Deus, estão pregando, as pessoas estão se levantando. Aí a igreja está se esvaziando. E não sabe por que está se esvaziando. Por isso que está se esvaziando. Por isso aí. Aí fala aqui, ó, vamos 27, ó. Vocês dizem que eu expulso o demônio porque Beelzebul é Satanás, tá, gente? Me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, aí Jesus fez eles refletirem, ó. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Olha, que pergunta, hein? Aí você pensa assim, aí você vai pensar assim, não, mas é claro que sou eu. É claro que é Deus que me dá poder, né? Porque você vai se achar santo. Mas você está se voltando contra uma igreja de Deus? Peraí, então tem alguma coisa errada, porque Deus está falando que não adianta. Se você não anda junto com ele, você se espalha. Tá? Quem não está junto comigo, né? Tá espalhado. Ele fala isso na Bíblia. Então o que ele está falando aqui? Então quem é que dá poder a vocês para expulsar demônios? Assim os seus próprios seguidores, olha só, hein? Agora é mais interessante, olha só. Olha o fechamento do raciocínio aqui, ó. Assim os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. O que ele quis dizer? Jesus está falando. Sua igreja está esvaziando, filhinho? Tá todo mundo me seguindo? Tá todo mundo vindo atrás de mim? Por quê? Quem será que está expulsando através de Beelzebul, o demônio? É você ou sou eu? É a sua igreja que está esvaziando? Então você é que está com o demônio. Porque a sua igreja está vindo para a minha igreja. Olha só que interessante. Jesus faz você refletir. Abriu uma igreja aqui no meu bairro, do lado da minha igreja. Abriu outra igreja. E as minhas ovelhas estão indo para o outro lado. Por que será? Porque está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada no seu ministério. Porque nós não perdemos ovelhas porque nós não temos ovelhas. Me entende? Você não perde ovelha. Você não tem ovelha. Você só prega um evangelho que não é seu para ovelhas que não são suas. Esse evangelho é do Senhor Jesus e essas ovelhas é do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus mandar essas ovelhas migrar para outra igreja vizinha, glória a Deus, aleluia. Porque eles vão continuar recebendo o alimento que vem do trono de Deus. Por que você se volta contra? Aí tem que buscar saber que de repente não é o Espírito de Deus que está te usando. Pode sim estar sendo esvaziada porque você está se voltando contra um homem de Deus, contra uma igreja de Deus. Tá? Aí mais cedo ou mais tarde você vai se ver com Deus. Então, gente, vamos parar e pensar. Porque Jesus falou, se os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente... Não, eu vou voltar aqui, eu me perdi. Fala, mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Por que Jesus falou? Porque os seguidores, o templo estava se esvaziando, estava todo mundo andando atrás de Jesus. Então quem estava errado aqui? Obviamente os fariseus. Então ele continua aqui, ó. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Olha, glória a Deus. Aí ele fala, ninguém pode, agora é muito importante para nós hoje, agora, tá? 29. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Então o demônio não vai entrar na sua igreja, não vai entrar na tua casa, não vai te roubar se ele estiver amarrado. Agora, o que eu mais vejo é crente falar, tá amarrado em nome de Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Isso não vai funcionar para você. Não vai, tá? Isso não é palavra de efeito. Não vai.
Eu vejo mulheres e homens de Deus aí que deixam um copo cair no chão e fala, tá amarrado no poder que tem o sangue de Jesus. Gente, não brinque com o sangue de Jesus. Tem gente que derrama uma taça, um copo, né? Coloca o sangue de Jesus. Tudo é o sangue de Jesus. Deu uma topada, tá amarrado no nome do sangue de Jesus. Tá amarrado no poder que tem o sangue de Jesus. Para com isso. Isso é uma coisa muito pura, muito santa para você sair usando com besteirol. Né? Manchou uma roupa, tá amarrado. Para. Vamos amarrar realmente. Vamos manietar realmente esse demônio com santidade, com respeito a homens e mulheres de Deus. Porque ele fala que ó, ninguém pode entrar na sua casa, tá? E roubar os seus bens. Se primeiro não te amarrar. Então o que ele vai fazer? Ele vai te colocar no pecado. Ele vai te manietar no pecado. Manietar é amarrar, gente. Tá, vamos falar amarrar. Amarrar no pecado. A hora que você estiver preso, você for cativa pelo diabo, você estiver numa prisão diabólica, a partir daquela hora, ele vai ter poder na sua mente e vai torcer toda a palavra de Deus. Ele vai torcer a verdade em mentira. Ou vice-versa, tá? Pegar a mentira e transformar em verdade. Ele vai fazer sofisma da palavra de Deus. Então ele fala aqui, ó, somente, tá? Se você for escravo do diabo, se estiver amarrado, aí ele entra e rouba. Então, peraí, a igreja está esvaziada? Então é você estar amarrado, filhinho. Por isso. O diabo está entrando, roubando as suas ovelhas, tirando de dentro do teu ministério, porque você está amarrado. Não está sabendo dividir. Porque tem dois lados aí. Você não tem que se levantar contra outra autoridade espiritual. Se ela está ganhando alma para o Senhor, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aquela ovelha é daquele aprisco, não é do seu aprisco. Deus fala que a rede para vários tipos de peixe. De repente, aquela rede, a sua rede, não é para aquela ovelha. Eu tenho ovelhas aqui que eu sei que não vão ficar, porque eu não sou rede para aquele peixe. Não sou. Então eu tenho que entender que vai ser pessoas, né, mais elaborada, mais culta, mais aperfeiçoada pelo Senhor Jesus para poder ministrar naquela vida. Não sou eu, coitada de mim. Então é isso que eu tô falando. Eu tenho uma limitação que é para certas ovelhas, que vai facilitar o entendimento de algumas ovelhas, outras nem tanto. De repente até vai entender que o Espírito Santo de Deus está me usando, vai me respeitar por isso, até vai me dar ouvido. Mas aquela pessoa não é rede, não é peixe para minha rede. Sabe aquele ditado que tem atrás do caminhão, né? Tem muitos ditados, mas tem um ditado que fala, né, que é muita areia pro meu caminhão. Quando a pessoa fala quando uma mulher é muito bonita. Então é mais ou menos isso. Eu não tenho essa caçamba toda para carregar essa areia. Então muitas vezes aquela pessoa, ela vai ser ministrada por outra, né? Não vai gostar da forma que eu prego, do jeito que eu falo, né? Então é isso que eu tô falando. Nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar, porque nós semeamos, tá? Mas se precisar outra pessoa aguar, Deus fala que Deus água e, né? Nós semeamos, Deus vai aguar e dá o crescimento. Mas vamos entender dessa forma, que eu gosto de falar assim. Que eu semeio, né? Outro água e Jesus dá o crescimento. O importante é que a semente vai germinar. Não importa se é você ou se é outro, né? Que está aguando, tá? A sua semente. Que não é sua, no caso de Deus, né? Tá, vamos lá. Então, vamos partir para esse final aqui desse 29, né? Somente assim, essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa, tá? Quando ele te coloca num cárcere. Eu tenho mania de falar cárcere, gente, é cárcere. Eu tenho mania de tirar os acentos de tudo. Não repara, não. Muitas vezes vocês vão ver eu soltando umas pérolas aí, mas eu não sei porquê. Eu tenho problema com acento. Mas cárcere, tá? Te coloca num cárcere, te coloca numa prisão. Então, olha só, somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Então, que desvaziar uma igreja, né? Levar um filho para a morte, para a sepultura. Porque primeiro ele coloca um pai e uma mãe sobre o domínio dele, vivendo no pecado, na prostituição, no erro. Aí vai
vai derrubar uma instituição familiar, vai tirar a vida de um filho, levar um filho para uma sepultura, porque ele te aprisionou. Aí não vem com esse negócio, ai Senhor, por quê? Não, Jesus está deixando bem claro. Ele não pode entrar na tua casa, primeiro, se não te amarrar, se não te manietar, não te aprisionar no pecado, tá? Para depois levar o que você tem dentro de casa, tá? Então eu tô falando para duas situações aqui, tanto para uma igreja quanto uma família, né? Aí o 30, ó, quem não é ao meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Ó, você vê que eu nem lembrava que esse versículo estava aqui, gente. Eu até soltei ele antes. Aí vê como é que minhas coisas é tudo improvisada. Eu nem lembrava desse versículo. Então, olha só. Quem não é ao meu favor é contra mim. Tá, os fariseus não eram a favor dele, então era contra, tá? Então era demônio. Se você vai contra outras pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho ministerial que você é contra Deus. Você não é contra aquela pessoa. Ó, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Você tem que ajudar a juntar, não atrapalhar a juntar. Ó, por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Deus até perdoa, viu? Uma pessoa ignorante se levantar contra Deus. Ah, meu Deus, mais um homem ou uma mulher de Deus? Não, gente. Não faça isso. Ó, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Olha só, hein? Até contra Jesus. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora, nem no futuro. Retomando aqui, gente, que tive que beber uma aguinha, tá? Tá, vamos dar uma lida. Eu quero ler aqui pra vocês Efésios, tá? Peraí, deixa eu achar aqui. Efésios 4, versículo 30, tá? Primeiro eu quero ler esse versículozinho aqui. Olha só o que fala, ó. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Aqui, vamos ficar com esse primeirozinho aqui, né? A partezinha aqui de cima. Ó, não faz com que o Espírito Santo de Deus fique triste, né? Ele é a marca, né? Que você é o Filho de Deus. Então, peraí. Esses fariseus estavam fazendo o quê? Vamos entender esse assunto aí dos fariseus. Que eu tô falando, eu falei sobre o pecado contra o Espírito Santo, e as pessoas muitas vezes têm essas dúvidas. Ah, Senhor, será que eu pequei? Será que eu nunca vou ser perdoada? Pequei contra o Espírito Santo? Gente, não se peca contra o Espírito Santo facilmente, tá? Para isso você tem que ter uma resistência contra, né, esse espírito. Como os fariseus estavam tendo aqui. Eles tinham uma resistência. Eles não queriam enxergar. A consciência falava uma coisa, mas eles queriam manter aquela inverdade, tá? Então, é isso que eu tô falando. Você não tem uma aceitação, né? Você neutralizar aquele espírito, você tem uma resistência àquele espírito. Por isso que eu li Efésios 4:30. Né? Vocês apagam, como eu posso dizer para vocês? É uma forma simples, tá? Vocês têm uma consciência, tá? Né? Vocês apagam aquela influência. Eu vou tentar explicar simples. Vocês apagam a influência do Espírito Santo, tá? Na consciência de vocês, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem uma influência. Isso é fato. Eu já li Romanos 2 para vocês. Tá? Tem uma pregação no canal. Você tem controle dos seus desejos? Que vai falar mais sobre esse sentimento, né? Sobre a consciência. Romanos 2 deixa bem claro que você tem uma consciência e que você vai responder por ela, tá? Então, o que fala? O que eu entendo? Que você está cancelando aquela influência do Espírito Santo sobre a sua consciência, né? Lá, aquele indivíduo ali tem uma consciência individual ali dele, mas ele cancela. Quer ver? Eu acho que eu vou lá, gente. Eu não sei se dá pra ir lá. Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Tessalonicenses, que eu tenho que dar um break aqui. Achei. Eu ia ter que dar um break. Ó, Tessalonicenses 5, versículo 19. Quer ver? Vamos ler. Vocês vão entender melhor. Cadê o 19? Ah, tá.
Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examine tudo. Fique com o que é bom e evite todo tipo de mal. Olha só que versículo forte. Que versículo forte. Olha o que Tessalonicenses 5, capítulo 5, 19 fala. Vou ler de novo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Tá falando mal de outro ministério? Tá falando de homens e mulheres de Deus que estão pregando o evangelho? Você está espalhando. Não está ajudando a juntar nada. Você está sendo contra o Espírito Santo de Deus. Você está atrapalhando a influência do Espírito Santo de Deus na sua consciência individual. Ele fala assim, ó, não despreze as profecias. Não desprezem. Examine tudo. Tá mandando você examinar, mas não tá mandando você desprezar. Por exemplo, a Leila chegou na tua casa. Ó, que mulher estranha. Olha o título da pregação dessa mulher. Nossa, né? Por pouco o demônio não sai. Essa mulher tá de piada comigo. A pregação dela não pode ser séria. Olha, vai examinar. Olha o que ele tá falando aqui no versículo 21 de 2 Tessalonicenses 1. Olha o que ele tá falando. Examine tudo. Fique com o que é bom e evite todo tipo de mal. Vai abrir o vídeo. Abre, camarada, o vídeo, ouça a pregação, depois você conversa, depois a gente conversa, depois você fala se eu sou ou não a mulher de Deus. Não me avalie pela capa, não me avalie. Então é isso que Deus está falando. Eu não estou falando de mim não, gente, eu estou falando de outros ministérios, tá? Que graças ao bom Deus, você acredita que não tem nenhum maluco aqui para falar? Eles ainda não chegaram para mim e falaram nada disso, mas se falar também eu não vou estar preocupado com isso, mas é isso que eu tô falando. Eu sou até abençoada, porque eu não vejo ninguém aqui criticar. Mas eu fico assim, são poucos, até existe, mas muito pouco. Mas eu falo pra vocês que temos que avaliar e ficar com o que é bom, tá? Não extingue o poder do Espírito Santo, tá? Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Essa é a palavra, né? 1 Tessalonicenses 5,19 que eu li, não atrapalhe. Então, gente, é muito sério. A pessoa, ela deixa o orgulho endurecer o coração dela. Lá em Hebreus, capítulo 3, do 7 em diante, você vai ver. Quer ver? Se eu ficar abrindo aqui, gente, eu vou perder, porque eu toda hora tenho que ficar dando pausa. Quer ver o Hebreus? Não dá pra ler tudo. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Aí, viu? Já tô demorando. Eu sou ruim de Bíblia, gente. Vocês nem querem saber como eu sou ruim de Bíblia. Eu não acho rápido nada, não. Aí, achei Hebreus, ó. Aí, tá? Hebreus 3, olha só. Vamos lá. Hebreus 3, vamos ler o 7 em diante. Olha aqui, ó. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele no dia em que eles os puseram à prova no deserto. Só isso, vamos ficar com isso aqui. Se der para ler, é legal, poderia ler tudo, tá? Eu vou ler, né? Vamos ler, como sempre, vamos ler. Não adianta ficar em conflito, não. Vamos ler, ó. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tiveram visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são grandes, eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Tá, mas aí vocês podem ler até o 15, senão vai tomar muito tempo aqui. Então o que tá falando aqui? Tá falando para vocês não atrapalhar o Espírito Santo. Não se meta com a obra do Espírito Santo. Pare com esse negócio. Que aquela igreja ali, nossa, eu fui lá, todo mundo cai, tá todo mundo demoniado e diz que é o Espírito Santo. Por favor, gente, misericórdia, não abre a boca para falar essa besteira, tá? Porque eu já falei 500 mil vezes, o diabo, ele não é inovador, ele é imitador de Deus. Se lá no candomblé cai, é no poder do demônio. Se na igreja pentecostal as pessoas caem, é no poder de Deus. Se você abre a boca para falar do poder de Deus, uma igreja que não é pentecostal, ela peca contra o Espírito Santo de Deus. Respeite esses ministérios que são redes para outros tipos de peixe, tá? Respeite. Pare com esse negócio.
A gente tem que ter fé racional. Que isso é fé irracional. Pare, não faça isso, não peque contra o Espírito Santo de Deus. Ele atua dessa forma, sim. E nós temos que respeitar, tá? Se não está satisfeito com aquela igreja pentecostal, não se sente bem com aquele ministério, com o mover do Espírito Santo de Deus ali, saia. Peça a bênção do seu pastor e se retire para não pecar contra o Espírito Santo. Porque você peca, porque você conhece a Deus e conhece o mover do Espírito Santo. E conhece porque ele fala na sua consciência. Tá? Não tem esse negócio, eu não conheço. Conhece, ele fala na sua consciência. A não ser um homem que, né, não conhece a Deus, é diferente. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Tá? Judas Iscariote foi pro inferno. Eu vou ser sincera, na verdade, eu creio que sim. Mas Jesus, né, foi pregado o evangelho para ele. Mas Jesus ainda não tinha, né, passado pela morte de cruz. Não sei. Aí eu já me perco. Não sei. Mas logo depois que ele ficou sabendo que Jesus tinha sido crucificado, ele foi lá e se enforcou, né? Então ele estava naquele perfeito juízo de que ele fez uma besteira. Então eu acredito que ele foi pro inferno, que ele não teve salvação. Tá? Umas pessoas creem que não sei. Enfim, mas ele não poderia ter atentado contra o templo do Espírito Santo, né? Ele levou Jesus para a cruz. Jesus estava vivendo uma crucificação a partir da hora que ele, né, se suicidou. Então eu acredito que ele respondeu por esse pecado. Mas enfim, não tenho nada com a vida de Judas, mas vamos entrar no que interessa. Judas Iscariote, né, ele teve uma advertência, né, de Cristo. Lá em Mateus 26, Jesus, lá, se você ler Mateus 26, do 21, eu vou ler Mateus 26, deixa eu ver se dá tempo, quer ver? Vamos ver um pedacinho aqui. Mateus 26, até Mateus aqui já tá, a Bíblia é muito velha, ela sabe, caquética, e ela está agarrando as folhas também, e eu já não sou tão boa de Bíblia, mas Mateus qualquer um acha, né, gente? Mas tá, Mateus, o que eu falei? 26, misericórdia, longe, tá, 26, aí achei aqui, 26, né? Então vamos ler o 26, vamos ler o 21, quer ver? Só pra gente ver aqui, eu acho que tá no 21 sim, peraí, 21, tá. Ó, durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo, tá? Então por isso que eu creio que ele foi para o inferno, porque ele está falando aqui, Jesus está falando que seria melhor para essa pessoa não ter nascido, misericórdia, né? É porque realmente ela vai ter uma eternidade com o diabo, tá? Então vamos esquecer essas conversas furadas aí de que Judas foi salvo. Tá bom, então ele foi advertido pelo próprio Deus, né? O Espírito Santo de Deus incomodou ele, né? Então não tem como, ele traiu o mestre dele. O Espírito Santo de Deus falou. Tem uma passagem também que eu não vou lá, gente. Ananias e Safira também mentiram para o Espírito Santo, né? Mentiram ao Espírito Santo, vamos falar assim, né? E eles foram punidos também por Deus. Tá lá em Atos, capítulo 5, do 1 em diante. Você vai ver que eles mentem ao Espírito Santo e eles são punidos. Então imagina você pecar contra o Espírito Santo, tá? Então é uma situação que, sem dúvida, tá? As pessoas, elas vão responder, porque elas estão permitindo ser ludibriada pelo diabo, né? O Espírito Santo de Deus é uma coisa muito séria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele leva você ao arrependimento. Eu tô, por exemplo, pregando aqui pela misericórdia, né? Aí tá. Mas quem está me usando é o Espírito Santo. Ah, mas a Leila é muito ignorante, mas ela não sabe abrir Bíblia, e ela fala o português tudo errado. Você pode falar o que você quiser de mim. Ai, a voz dessa mulher é irritante. Mas aqui quem está me usando é o Espírito Santo.
E esse espírito que está me usando é que vai te levar ao arrependimento. Então, se você peca contra uma mulher de Deus, um homem de Deus, você peca contra o Espírito Santo de Deus que está usando aquele burro, aquele jumento. Entende? Então, não sou eu. Por mim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Como eu falei pra você, é estreito. Não é fácil. Eu tenho uma faca no pescoço para pregar. Porque eu sou obrigada a pregar, independente se a minha voz é bonita, se é feia ou não. Mas você tem que entender que o Espírito Santo de Deus está me usando pela misericórdia e você tem que respeitar esse Espírito. Não é a mim que você tem que respeitar. Tá? Tanto que Jesus fala, você pode até pecar contra o Filho do Homem, mas se você pecar contra o Espírito Santo, filhinho, você não vai passar para o outro lado. Tá? Você vai direto, sem fazer curva para o inferno. Você não vai ser perdoado. Tá? Então a Bíblia ela deixa bem clara, né, que esses indivíduos que eu citei, Judas, Safira, né, Ananias, essas pessoas que eu estou citando aqui, até Sansão, gente, ele nem sentiu que o Espírito Santo de Deus tinha afastado dele. Sansão foi uma pessoa que foi muito usado por Deus. O Espírito Santo de Deus afastou dele, ele nem sabia. Depois ele teve que voltar para Deus para pedir perdão, porque ele nem sentiu que o Espírito de Deus tinha afastado dele. Então existe um arrependimento, tá? Todos esses indivíduos que eu citei aí, eles se afastaram de Deus, né? Mas alguns, como eu falei, se arrependeram, como Sansão. Ele se arrependeu. Lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20 e diante, você vai ver que ele se arrependeu, né? Mas, ele teve, lá, acho que é Juízes 16, não importa, acho que é de Juízes 28, Juízes 16, capítulo 28 em diante, vai falar do arrependimento, acho que da oração dele, tá? Eu não vou lá porque não vai dar tempo, tá? Então, ele até aparece lá em Hebreus como o herói da fé, né? Manassés também, teve problema sério, foi um pior rei hebreu que já existiu, né? Mas o que acontece? Essas pessoas, é isso que eu estou falando, o Espírito Santo de Deus até se afastou dessas pessoas, mas elas se voltaram a Deus, pediram perdão e foram perdoadas. Estão hoje, com certeza, sendo até, né, exaltadas lá em Hebreus 11, 32. Você vai ver falando sobre Sansão, Manassés, você vai ver falando sobre esses homens de Deus, que eles, né, quase perderam a salvação, né? Então é muito importante vocês terem esse temor de falar contra as pessoas que são usadas pelo Espírito de Deus, tá bom? Aí depois vocês leem lá, porque eu não vai dar para ler sobre Sansão, eu só estou citando mesmo, tá? Então esse foi o problema dos fariseus, tá? Que a gente vê aí, o orgulho, né? Que eles tiveram um coração muito endurecido, eles não permitiram, né, eles aceitar esses milagres, que os sinais que o Espírito Santo de Deus estava operando ali, né, é o próprio Deus operando. Então eles poderiam, eles estavam evidenciando ali, vendo aquilo tudo ali, a chegada do reino de Deus ali, se você ler Mateus 12, 28, você vai ver a chegada do reino de Deus. Eles conheciam Bíblia, né? Eles sabiam Isaías falando sobre o Messias, né? E mesmo assim eles desfizeram. Eles não tiveram, né, nenhuma sensibilidade para ouvir a sua voz interior, né, para se arrepender. Então é isso que eu tô falando. Aí não tem como Deus perdoar. Por isso que Deus fala, não vou perdoar quem peca contra o Espírito Santo, né? Por isso que ele fala, jamais vocês vão ser perdoados, né? Porque vocês estão atribuindo o que eu tô fazendo como se fosse Satanás. Vocês pegam uma coisa que o Espírito Santo de Deus, uma obra do Espírito Santo, e fala que é Satanás que está efetuando, né? Então, isso que eu estou falando, a coisa séria é o que o Espírito Santo de Deus é que convence vocês do arrependimento. Então, se vocês não conhecem, não falam de uma coisa que vocês não conhecem. Não falam de ministério. Muitas vezes pode ser que um líder esteja fazendo coisas erradas. Enfim, tá? Então, diante de tudo isso que eu falei aí, tá? Esse é o pecado maior, é o pecado que você fala contra o Espírito de Deus, aquele que te convence do pecado, aquele, né, que te purifica, aquele que te cura,
tá? É uma coisa santa demais, você tem que reconhecer esse erro, porque você pode perder até a salvação por isso. Por você se levantar contra um líder, uma igreja, um ministério, um mover pentecostal, qualquer coisa que você se levantar, tá? Você pode, com certeza, perder a sua salvação. Então, gente, eu nem acho que já deu até a hora, tá? Mas pensa nisso que eu falei com vocês, tá bom? Que o diabo, né, lá em João 10:10, sempre fala, né? Eu sempre falo que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, tá? Jesus veio para dar vida e vida com abundância, tá? Então esteja unido com Deus para você ter essa vida abundante aí, tá? Porque o diabo, ele não quer que você saiba de muitas coisas, né? Ele quer impedir, ele quer atrapalhar você de crescer. Então, lá em Pedro 5:8 em diante, fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, esse versículo, eu acho ele lindo, porque Deus manda você vigiar, tá? Todos nós temos, né, aflições. O justo sofre aflição, tá bom? Mas cuidado, muitas vezes você acha que é Deus que está te usando, muitas vezes Deus está tirando essas pessoas do seu ministério ou colocando em outra igreja, porque aquela pessoa vai ouvir melhor a palavra em outra boca do que na sua boca, tá? Então Deus sabe de todas as coisas. Amém? Enfim, gente, eu vou encerrar, porque minha garganta não tá dando conta mais. Queria falar até de alguns versículos soltos aqui, né? Eu lembro que a semana passada nós lemos, né, tanta coisa boa lá em Mateus 8, né, do 28 em diante. Eu queria muito que vocês ouvissem essa pregação. É uma pregação muito legal. Você vai ver o Espírito Santo de Deus falando com vocês, tá? Que eu até citei, né? Eu acho que depois eu ouvi, até troquei a palavra destruição com aniquilar. Por quê? Aniquilar, exterminar é uma coisa que vai ser destruída para sempre, né? E eu tinha colocado naquela pregação, eu queria que vocês ouvissem por isso. É sobre destruir. Não, vamos falar expulsar. Aquele momento lá em Mateus 8:28, que Jesus expulsou, ele expulsava o demônio, mas ele não tinha como aniquilar o demônio ainda, porque ele não tinha morrido a morte de cruz. E ele ainda não veio, né, para aniquilar o diabo na segunda vinda, né, dele. Ele vai aniquilar, ele vai destruir totalmente. Então você pode expulsar o demônio da sua vida, tá? Eu só tô dando uma lembrada dessa pregação, porque de repente a pessoa ouviu e tá ouvindo essa nova. Então a palavra seria expulsar versus aniquilar, tá? Aí eu botei destruir versus aniquilar. Destruição e aniquilar, exterminar, quer dizer, destruição e exterminar é a mesma coisa, tá? Funciona no dicionário da mesma forma. Mas expulsar não. Então você expulsa, mas ele pode voltar, tá? Então eu vou ver se eu faço uma pregação sobre isso, sobre esse tipo de libertação. Você pode expulsar o demônio, mas se você deixar uma porta aberta, ele volta, né? Foi o que aconteceu com o Gadara lá, que Jesus expulsou, mas eles tinham um território para evangelizar, mas se eles não aceitassem a pregação do evangelho, com certeza os demônios territorial poderiam voltar, tá? Eu tô só falando um pouquinho da pregação da semana passada, porque eu me expressei errado. Amém, gente, ó, chega, Deus abençoe. Quem vai receber essa pregação em áudio, tá? O canal lá é leilalima.com, para vocês continuarem ouvindo as pregações passadas. E quem estiver recebendo o vídeo não precisa, tá? Mas o nome é leilalima.com. Você bateu lá no navegador, vai aparecer. Aí se você quiser no navegador botar missionária Leila Lima, também funciona. Já vai direto pro canal, tá? Porque existe a cantora Leila Lima. Aí muitas vezes a pessoa, né, ela escreve no YouTube, aí aparece a cantora e ela não sabe, tá? Mas as pessoas que estão chegando agora, tá? Escreve missionária Leila Lima, tá? Ou então leilalima.com. Amém, gente? Deus abençoe. Espero ter explicado tudo direitinho aí, né? E ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Ouça. Amém? Deus abençoe. E até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.